O imposto de renda sobre o ganho de capital oferido por pessoas físicas no mercado à vista de ações, se devido, será apurado, né? E aí vamos lembrar, o imposto de renda sobre ganho de capital no mercado à vista de ações, ele é apurado, primeiro, quem recolhe é o próprio investidor, tem uma antecipação na fonte, mas aqui ele não está se restringindo especificamente à antecipação, ele está falando do imposto como um todo, né? E lembrando, né, a alíquota vai variar ali, se for uma operação à vista, que a gente chama, é 15%, se for day trade, 20%. Então, vamos ver, ó. E a apuração desse imposto é sempre feita de forma mensal. Então, eu sempre pego todas as operações que eu fiz dentro do mês, vejo quais que eu tive ganho e perda, posso compensá-las entre si. Se o somatório final disso der um ganho de capital, eu vou lá e calculo meu imposto, né? E na hora de calcular o DARF, né, que é no último dia do mês subsequente ao meu prazo limite para pagar, na hora de calcular o DARF, eu posso descontar aquilo que já foi retido lá com uma antecipação que a gente chama de dedo duro. Então, ó, tá ali, letra A, semestralmente sendo recolhido pela corretora no último dia útil dos meses de maio e novembro. Ele misturou aqui cotas com ações, né? Não tem essa ligação. E até porque fundo de ações, inclusive, não tem cotas, tá? Os fundos tributados como fundo de ações não tem cotas. Mensalmente devendo ser pago pelo investidor até o último dia útil do mês subsequente da apuração. Ou seja, se eu operei em setembro, tive ganho, né? Fiz lá todas as operações, tive ganho no consolidado de setembro, vou calcular o IR sobre esse ganho e vou pagar esse DARF até o último dia útil de outubro, ok? Beleza? Então, anualmente devendo ser informado e pago pelo investidor na declaração de ajuste anual. Tá errado isso aí, tá? Na declaração anual, que é aquela que você faz lá em março e abril, você vai informar efetivamente o que você operou, mas teoricamente já é para você ter pago, tá? Então a Receita vai cruzar o que você informar lá com os DARFs que você eventualmente já pagou no ano anterior, tá? Então, teoricamente, essa não é a forma correta de se pagar esse imposto, né? O correto realmente é via DARF até o mês seguinte da apuração. Na declaração anual, você vai informar, até porque efetivamente, se você teve algum prejuízo, por exemplo, que você não conseguiu compensar no ano, essa informação tem que estar na base da receita. Porque no ano seguinte ou no outro, quando você vier a realizar um lucro, você faz o ajuste. Se a receita não tiver essa informação, ela pode entender que você não está pagando imposto, quando na verdade você estaria compensando, mas você tem que informar esse prejuízo. Mas o pagamento tem que ser feito sempre no mês, né, que você tiver o IR, você paga via DARF até o último dia do mês seguinte, tá? E a letra D, todas as vezes que houver alienação, sendo retido na fonte pela corretora. Não, né? Isso é apenas antecipação. Toda vez que você vende, a corretora faz uma antecipação, tá? Mas isso é só a antecipação, é só aquele dedo duro, o 0,005. Então, quando eu falo do imposto, de uma forma geral, quem paga é o próprio investidor, tá? Se ele tivesse falado a antecipação, aí eu poderia falar que é a letra D. Mas como ele fala do imposto de forma geral, é a letra B, ok?